Eu quero que você veja e ouça esse vídeo. O nível de judicialização, ele é o retrato da injustiça. Porque se você apoia uma pretensão ilegítima, quem está pagando é a sociedade, não é o Estado. O Estado ele não existe. Do ponto de vista econômico, ele está recolhendo tributos para honrar seus compromissos. Se o compromisso que ele está honrando é ilegítimo, é ilegal, nós estamos tomando uma decisão jurídica em detrimento da sociedade. Vai faltar recursos para a sociedade. E mesmo quando você faz um déficit para honrar um compromisso, você está aumentando a dívida pública, você está pagando mais juro, você está desorganizando as finanças públicas. Então é um jogo de perde-perde. Né? De alguma forma, a sociedade vai perder, quando uma decisão injusta está sendo proferida. Então, gente, baseado no que vocês viram aí no vídeo, eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida aqui, e espero que esclareça um pouco para vocês o que é um precatório, tá bom? Olha só, precatório é uma requisição de pagamento emitida pelo Poder Judiciário para forçar um ente público, no caso a União, estados, municípios, autarquias ou fundações governamentais, tá? A pagar dívidas judicialmente definidas e que não cabem mais, onde não cabem mais recursos por parte do governo, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero entrar numa questão com vocês a respeito desse vídeo e o quanto esse vídeo representa o quanto é perigoso esse governo que vocês recolocaram no poder. Bora lá, olha só. Falando dos precatórios, tá? Pra você ter ideia, o governo Bolsonaro criou, aí eu acho que perto do final do seu governo, a PEC dos precatórios, tá, gente? E o que é essa PEC dos precatórios? O que era essa PEC? Essa PEC, gente, ela iria funcionar como, vamos dizer assim, um pagamento em cartão de crédito, onde você paga parcelado, tá? Então funcionaria dessa forma: o governo Bolsonaro iria pagar os precatórios em parcelas. Eles não iam pagar o precatório total, tá? Esses pagamentos seriam pagos, sim, porém parcelados, tá? E assim, como foi perto do fim do governo, já entrando nas próximas eleições, as quais o então presidente ganhou, que é o Lula, tá? Foi o governo Lula que assumiu essas parcelas, tá? E o que acontece nessa questão? O que acontece é que, no meu entender das coisas, quando você paga algo em parcelas, quando você protela, mas paga em parcelas, né, vem os juros, né? E acredito que seja uma das principais queixas desse ministro seja essa. Mas o argumento do ministro de dizer, pois ele volta e meia, ele sempre diz e afirma que o governo Bolsonaro deu calote, isso não é verdade, tá? E vocês sabem muito bem disso. O governo Bolsonaro foi um do que manteve ali o governo respirando, praticamente respirando ali por aparelhos, tá? Para que o país não morresse de vez. Nós sabemos muito bem disso, tá? Muitas pessoas sabem muito bem, pessoas informadas sabem muito bem disso. E assim, o governo Bolsonaro pegou um período muito ruim de governo, que foi o período da pandemia, tá? Nos quais passou aí praticamente 4 anos aí, com uma extrema dificuldade de governar, né? Por parte, o governo Bolsonaro era atacado pela oposição, era desvalidado pela oposição, certo? O governo Bolsonaro e o próprio presidente passaram aí praticamente 4 anos tendo que se defender
dos políticos opositores, né? Porque era claro e notório que os políticos da oposição, os corruptos, os sanguessugas, né? Porque assim como eu vejo os políticos sanguessugas, eles não queriam ver a, a sua cachoeira ali de dinheiro simplesmente secar, né? Não queriam ver isso, certo? E então criaram e foram criando dificuldades sobre dificuldades para que o governo Bolsonaro, se quisesse governar, teria que abrir o caixa, tá? E infelizmente foi o que aconteceu. Né? O argumento de Bolsonaro de dizer que não faria o toma lá da cá caiu por água, porque se ele não fizesse o toma lá da cá, ele não governaria. Essa foi a verdade. E infelizmente ele cedeu. Infelizmente ele cedeu e teve que fazer sim o toma lá da cá, né? Comprou aí aliados, partidos, né? Com emendas de gabinete, emendas de relator, emendas de bancada, né? Emendas impositivas, certo? E cedeu. Mas deixa eu voltar para a questão deste vídeo, tá? As parcelas, gente, desses precatórios, como eu disse para vocês, seria pago pela PEC dos precatórios, né? Essa PEC transformou o pagamento dos precatórios em parcelas que seriam pagos dentro desses períodos. No final disso, se não me engano, 2020, 2022, 23, 24, 25 e 26, no período de 5 anos, tá? De 5 anos. Mas o que acontece? O governo Bolsonaro saiu e entrou o governo Lula novamente. E ao que me parece, né, e fica bem claro aí, o governo Lula não pagou essas parcelas. Não fez o pagamento dessas parcelas. Acredito eu, posso estar errado, tá? Se o governo Lula pagou esses precatórios aí, pesquise, por favor, para mim e faça esse comentário. Eu esqueci de fazer essa pesquisa, admito. Mas, pela forma como eu já conheço o modus operandi, né? Operante, seja lá como se diz, desse governo, não é difícil de acreditar que eles não tenham pago essas parcelas. Lembrando a você que os pagamentos seriam feitos em 2022, 23, 24, 25 e 26, um período de 5 anos. Pois bem, e aí vamos ao que de fato diz aí o Tachad no vídeo, né? Vamos lá, certo? Olha só, sim, gente, só uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Na época, o TCU, o Tribunal de Contas, tá? O Tribunal de Contas da União, né, reconheceu os riscos fiscais dessa PEC. Você tem ideia, reconheceu. Ele reconheceu, porém, ele não disse assim, ó, não a essa PEC, sabe? Não disse não. Ele disse que, claro, tem os riscos e tal, né? Mas não disse assim, ó, essa PEC é perigosa, não faça, sabe? Então, basicamente, o TCU foi, eu não quero usar a palavra aqui, mas também não vou proteger governo nenhum não, tá? Porque eu votei sim em Bolsonaro, mas eu não sou cachorro de político, não sou prostituta de político não, tá? E sim, creio eu que o TCU nessa questão foi também conivente, né? Deixou rolar, e aí deu no que deu, foi aprovada e tá aí, certo? Bom, vindo aqui para o governo do amor, governo da paixão, governo, né, dos pobres, do pai dos pobres, eu chamo do pai dos burros, né? Porque tem que admitir, né? Então vamos lá. Olha só, o excelentíssimo aí ministro, ele afirma o seguinte, certo? Ele fez, né,
de forma indireta aí, uma dura crítica ao Poder Judiciário, né? Ele falou que o país tem um alto nível, né, de judicialização, ou seja, de ações contra a União, contra o governo. E aqui eu faço uma observação do seguinte: se os governos, né, como um todo, prestassem um serviço de qualidade, prestassem um serviço de excelência para o seu povo, eu garanto que essas ações judiciais contra o governo seriam pouquíssimas, né? Seriam mínimas. Mas ao que parece, e eu acho que você vai concordar comigo, os governos funcionam para o caos. Eles não funcionam para a ordem. Eles não funcionam para a legalidade. Eles se movem em direção ao caos, em direção à anarquia, né? Porque não é interessante aos governos a ordem social, não é interessante a qualidade dos serviços, não é interessante e não é, ao que me parece, para os governos e os políticos, não é meio que racional, né? Você ser eficiente para o povo. Essa é a verdade. Esse é o meu sentimento em relação aos políticos, né? Os nossos políticos, no contexto geral de tudo, são amantes do caos. Eles gostam da desordem. Eles gostam do caos. Eles gostam de dizer que nós queremos colocar o país em ordem de novo, nós queremos leis isso, queremos leis daquilo. Mas a verdade é que eles gostam do caos, gostam da confusão. E isso gera para eles muito dinheiro, não é pouco. Tá? Então, um sistema de saúde ruim, um sistema educacional ruim, tudo de ruim, né? É o que gera para eles dinheiro. E dinheiro através de quê? De impostos. E não faria sentido para eles, na cabeça deles, se eles não pudessem cobrar mais impostos. Se, por exemplo, houvesse uma rodovia linda e perfeita, aquele tapete lindo e perfeito, liso, sabe? Não haveria lógica de cobrar imposto ali, porque eles não teriam que cobrar. Tá entendendo? Não teria lógica de cobrar impostos mais caros se os hospitais públicos fossem lindos e perfeitos por dentro, tivessem maquinários de última tecnologia, sabe? Tivessem profissionais bem pagos, bem remunerados, né? Tivesse uma logística eficiente. Então, eles não teriam o porquê de aumentar impostos. Mas é justamente a logística do caos que eles têm, que eles empregam em nosso país, porque é uma logística do caos, de caos. Né? É preciso ter caos, é preciso que o país esteja em queda, em declínio, para que a gente possa cobrar dinheiro, para que a gente possa meter imposto nos brasileiros que, infelizmente, são covardes, admito. Nós somos covardes. Tá? Mas bora lá, olha só. Voltando aqui, a questão dos precatórios, né? Eu saí, que a gente vai falando, uma coisa vai puxando a outra. Bom, o Haddad aqui, gente, se manifestou de forma indireta e fez duras críticas ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário aceita essas ações judiciais contra o governo. Olha aí, tá? Foi isso que ele quis dizer de fato. Ele não disse com palavras, mas basta você prestar muita atenção no que ele diz, que é isso que ele quis dizer. Ele não gostou do fato do Poder Judiciário aceitar tantas ações contra o governo, contra os estados e contra os municípios, né? E aí, gente, certo,
eu fico besta, porque assim, vamos lá, certo? Sabe um idoso? Você deve ter um idoso em casa, deve ter pai, mãe e tal. Beleza, gente. Aí vamos lá. De repente tá lá o seu pai, sua mãe, o seu avô andando pela calçada, simplesmente para pegar um azinho, né? Dar uma caminhadazinha, gente. Tá? Aí tá lá andando pela calçada, tá? Pela calçada. E aquele idoso se depara com nada mais, nada menos do que no seu caminho, impedindo a sua passagem, literalmente impedindo, uma árvore gigantesca. Uma árvore gigantesca que ficou simplesmente no meio, literalmente no meio da calçada. Literalmente no meio da calçada. E aí eu pergunto a você, por onde é que aquele idoso ou idosa passaria ali? Então o que acontece? Sem saída, obviamente, o idoso é obrigado a descer a calçada e vai para a pista. Tá? E nesse meio tempo em que ele simplesmente tenta voltar para a calçada, ele é nada mais, nada menos que atropelado. Claro, ele não morre e tal, né? Só para alguns ferimentos, mas fica com sérias sequelas, porque já é um idoso, né? E aí o que é que resolve os familiares? Ah, peraí, vamos deixar barato não. Não vamos deixar barato não. Vamos entrar com uma ação. Ah, quem fez a calçada foi a prefeitura? Vamos entrar com uma ação contra a prefeitura. E vai lá e ganha essa ação. Vai lá e ganha essa ação. Só que a prefeitura não paga. Simplesmente a prefeitura não paga. Resolve que não vai pagar. É uma prática desgraçada. Então, creio eu que esse pagamento seja jogado para o governo federal. Sabe? O que faz muito sentido, porque ambos são governos, né? A diferença são governo estadual e federal, mas são governos, certo? E o governo federal, basicamente, creio eu, se sobrepõe ao governo estadual. Então, joga para lá, certo? Você está entendendo a questão da coisa? E aí reclama aqui o Tachad de que tem muita ação judicial contra o governo. Ora, mande o Estado e o município pagar, bole uma PEC, uma PL, que obrigue que estados e municípios paguem por essas ações ao invés do governo federal. Será que ninguém pensou nisso ainda? Será que ninguém teve esse bom senso de dizer, peraí, não, o governo federal não vai pagar isso não, meu amigo. Não, né? A gente vai pagar pelo que acontecer em órgãos federais, em órgãos em que o governo federal manda, no caso, faculdades federais, né, hospitais, sei lá, se é que existem federais, escolas, sei lá, se existem federais. Eu acho que não existem, né? Mas seria esse caso. A lógica diz isso, né? Mas, bom. E aí o Tachad resolve criticar o judiciário, tá? Que dá grande causa a essas ações. E foi isso que fez. O judiciário deu grande causa a essas ações. E aí ele vem e diz que ele diz aqui, ó, indiretamente criticou as decisões da injustiça em relação aos precatórios, chamando as ações judiciais de pretensão ilegítima. Você aí que se ferrou com o seu estado ou município, você está fazendo uma pretensão ilegítima, não é legítimo o que você faz. Entrar com uma ação contra o governo, estadual, município ou federal. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é muito grave, isso não é uma coisa para você passar pano, não. São afirmações gravíssimas, tá? Em que ele joga praticamente toda a culpa do que acontece no país, não no governo, mas joga para as pessoas, para o povo e para o judiciário. A culpa é do povo e do judiciário. Do povo que entra com a ação e do judiciário que dá ganho de causa para a ação. Mas o governo não. O governo não é culpado de nada. Sabe? O governo estadual ou federal não é culpado de deixar uma árvore no meio de uma calçada
sabe? O governo estadual ou federal não é culpado de prestar um péssimo serviço de saúde, um péssimo serviço de educação, deixar praticamente milhões de pessoas morrerem a cada ano, tá? E vamos lá, tá? O ministro chegou a dizer que as dívidas judiciais da União, ou seja, as dívidas judiciais do governo com os estados e municípios, sabe, são ilegítimas e ilegais. Olha a gravidade, gente. Olha a seriedade dessas afirmações. E aí eu como prefeito, como governador, vou ficar calado, Vou ficar com o rabinho entre as pernas e chorar pra mamãe? Porque se dependesse de mim, teria uma resposta muito séria, cara. Teria uma resposta à altura. Isso aqui é grave. Fazer uma afirmação dessa, dizer que a dívida judicial da União com os estados e municípios são ilegítimas e ilegais, é uma afronta completa aí aos governos estaduais e ao judiciário, tá? Bom, gente, olha só, para vocês terem uma ideia da coisa. A verdade de tudo isso, para resumir, você sabe bem, eu sei. Se você não sabe, você vai saber disso agora aqui. Esse ministro da Fazenda, porque agora ele mudou, né? Ele não queria mais ser chamado de ministro da Economia, porque, se você não sabe, o Ministério da Fazenda é o Ministério da Economia. É quem planeja a economia do nosso país. É que vai dizer para onde vai caminhar a nossa economia, os planos do governo para o país e para a economia dele, tá? Só que, eu acho que eu disse a você isso, o ministro, o Tachad, ele não é e nunca foi economista de carreira. Não é e nunca foi economista. Ele mesmo afirmou isso. Procurem o vídeo. Não sou eu que estou dizendo, não estou imitando fake news, não, tá? Ele disse isso. Ele estava, acho que numa faculdade, ou estava prestando uma entrevista aí, e falou, ele fez essas afirmações. Ele disse, eu não sou economista de carreira. Eu estudei só 2, 3 meses, basicamente o básico da economia, né, para poder ganhar um certificado. Por isso que ele falou, sabe? Se já foi difícil para o Paulo Guedes, durante o governo Bolsonaro, governar, porque muita gente o criticou por suas ações, e olha que o Paulo Guedes é economista de carreira, formado em economia, tá? Quem dirá então para esse projeto aí de economista, aliás, nem projeto de economista tá? Porque o Tachad, se não estou enganado, ele também é professor, ou era professor de faculdade federal, tá? Então são essas coisas, gente, que você tem que parar para observar, tá bom? E isso que eu botei aqui, para você vai parecer que é besteira, que é isso, que é aquilo, mas não é besteira. Precatório é uma coisa muito séria. Assim como todos os outros assuntos relacionados à política são sérios, porque são eles que vão regir o andamento do nosso país, sabe? São eles que vão dizer assim, o salário vai ser tanto, sabe? E isso é muito grave. Essas afirmações são gravíssimas demais e merecem, na minha opinião aí, uma clara retratação desse ministro, né? Principalmente porque ele menciona aí o poder judiciário do país, certo? Na minha opinião, merece sim, e merece uma retratação também ao povo brasileiro, por jogar nas costas do povo brasileiro, daqueles que entram com ações contra o governo, porque ele afirmou isso, que a culpa é do povo brasileiro que entra com uma ação judicial e do judiciário que aceita essas ações. Por isso que ele quis dizer, tá? Então é isso, gente, esse vídeo aí. Eu espero que vocês reflitam a respeito desse vídeo, tá? Se você quiser fazer algum comentário, por favor, comente, tá bom? E é isso, tá? Se você puder deixar o seu like,
vai me ajudar. Claro, eu estou começando agora, obviamente, então o meu objetivo, qual é com isso? Qual é uma coisa que eu não deixei, claro. Qual é o meu objetivo com essas coisas de fazer vídeos? Bom, gente, olha, talvez você não saiba, mas eu sou um assalariado, tá? Eu trabalho aí na área de limpeza, tá? E higienização, tenho meu emprego, graças a Deus. Sou muito, muito agradecido pelo emprego que eu tenho. É um trabalho muito duro, mas graças a Deus é a esse trabalho que eu alimento a mim e a minha esposa. Eu posso sobreviver, porque hoje em dia nós não vivemos mais com um salário como esse, né? Nós sobrevivemos, nós tentamos não morrer de fome, essa é a verdade, né? E é isso, tá bom? E se eu puder, claro, obviamente, sei lá, estender um pouco a minha renda também, mas eu adoro política, eu gosto de política, odeio e amo a política ao mesmo tempo, tá? Eu nunca esperei gostar de política, mas eu amo e odeio, é uma coisa que eu sou apaixonado, é uma coisa que eu odeio, sabe? E esses vai ser assim os conteúdos. Claro, vão vir outros conteúdos porque a minha vida não é só isso, mas basicamente vai ser o foco principal dos conteúdos dos meus vídeos para você, tá bom? E logo logo vou estar colocando outro vídeo aqui para vocês. E se puderem me ajudar, eu serei muito grato do fundo do coração, tá? E eu espero que Deus abençoe você, a sua família, a todos que você ama, tá bom? E vamos à luta que 2026 vem aí, tá bom? Como eu disse, não sou prostituta de político não, mas também não sou cúmplice de ladrão, tá? Em 2026, já adianta aqui meu voto, não voto em ladrão. Um forte abraço, fique com Deus.